Olá, pessoal. Estamos aqui estreando esse ano o Copcast da Copanest. A ideia aqui é trazer informação para você cooperado, trazer assuntos relevantes para a anestesia e para o mercado de saúde, tá? É uma conversa bem informal e a gente resolveu estrear com o presidente da Unimed, o Dr. Marcos, que está aqui do meu lado, porque a gente tem muitas interseções, né? O Marcos é um grande amigo meu e tenho a satisfação de compartilhar a amizade dele. E a gente tem muita coisa para falar sobre a anestesia, sobre o mercado de saúde e sobre a própria Unimed. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado por ter aceitado esse convite. Tá? Obrigado, Júlio. Obrigado, amigos cooperados. É um privilégio. Na verdade, de antemão já digo que agradeço muito o convite. É um privilégio estar aqui nesse momento para a gente bater papo. E aí a gente vai discorrer sobre muito assunto bacana, muito assunto bom. Acredito que vai ser bem prazeroso. Quando eu entrei na residência em 98 no Hospital Geral, o Marcos foi meu staff, ensinando lá, pegando na mão para fazer hack, né? Então a gente já... Entrega a nossa idade não, Júlio. Entrega não, né? Era o cara da doutora Meire. A doutora Meire estava lá investindo nele para ir para o TSA e aí o Marcos desvia para outro canto, né? Mas também cumprindo a sua missão. Falar aqui um pouquinho do currículo do Marcos, né? Um currículo vasto. Ele é cooperado da Copanest desde 1997, né? 97. Médico anestesiologista e intensivista, né? Eu peguei essa época do Marcos intensivista e ele me passava alguns plantões, eu ainda como residente do segundo ano, Hospital Geral, Cura Dari, né? Então, um período muito legal. Ele também tem MBA em Gestão em Empresas pela FGV, é pós-graduado em Cooperativas de Crédito pela Unisul, certificação CPMA 20 Ambima, diretor financeiro da Copanest 2009 a 2010, diretor-presidente da Copanest 2011 a 2012, diretor administrativo financeiro da Unimed 2014 a 2017, diretor-secretário e conselheiro de administração da OCB Ceará de 2018 a 2022, diretor executivo da Sicredi Ceará de 2018 a 2021 e atualmente é o presidente da Unimed Fortaleza, né? E não vai parar por aí, né, mano? Cara novo desse jeito. Rapaz, eu não sei nem por onde é que eu vou mais, Júlio, que aqui já encerrou ali, também no cooperativismo. E aí é um grande prazer eu ter trabalhado em todas essas cooperativas, eu digo isso com muito orgulho. Aqui no Ceará, eu acho que eu tive essa oportunidade de contribuir com o cooperativismo. Então, assim, é uma grande honra para a Copanest estar estreando o Copcast com você por toda essa sua trajetória e o compromisso que a gente sabe que você tem com o cooperativismo, tá? Isso traz muito mais responsabilidade para o nosso pessoal para os próximos episódios, né? A gente não ficar sempre trazendo pessoas de alto nível para debater assuntos bem interessantes, né? Além de ser anestesista e gestor, você tem uma brilhante passagem pelo ramo crédito, né? No Sicredi, naquele período ali que se destacava bem porque você estava bem ligado ao cooperativismo e às cooperativas, né? Fomentando essa transição que teve aí. Foi na sua época, Marcos, essa transição do Unicred, Sicredi, né? Incorporação de várias outras Sicredis no estado, né? Não foi isso? Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer exatamente a transição da época de Unicred para Sicredi. Então, toda a transformação de tecnologia, de processos, de novos fluxos e, o mais importante, de novos produtos de negócio, a gente fez quando eu estava na gestão da Sicredi. E a gente teve a oportunidade de ajudar que a Sicredi crescesse bastante. Só para dar alguns números, né, já na Sicredi, né? A gente conseguiu duplicar o número de cooperados, a gente saiu de 15 mil para 30 mil cooperados e na gestão também a gente chegou a 1 bilhão em ativos, né? A gente tinha entre 450 milhões, a gente conseguiu chegar a 1 bilhão em ativos. E o mais importante, que eu gosto mais, a gente conseguiu expandir o Sicredi para outras agências do interior e como também, na minha época, a gente incorporou a Sicredi Crateus e logo deixei um pouquinho o terreno pavimentado para, nessa atual gestão, a gente está incorporando a Sicredi Cariri. Então, hoje a Sicredi é uma cooperativa estadual, né? Sicredi Ceará, que a gente chama. Isso, tá bem. E como é que tem sido essa sua atuação na Unimed? Que é, assim, apesar de ser cooperativa,
É bem diferente. Você já tinha sido diretor financeiro, eu acredito que também é muito diferente de ser diretor-presidente. As demandas aumentam bastante, né? E como é que tem sido lá, Marcos? Questão de perfil, né? Perfil de cargo. Em 2014, eu tive a oportunidade de assumir a Unimed Fortaleza. Saindo, interessante, né? Eu saí da Copa Neste como diretor financeiro, diretor-presidente, e achei que já tinha dado a minha parcela no cooperativismo. Voltei a fazer anestesia, a coisa mais maravilhosa do mundo. Estava lá trabalhando no meu cotidiano, gosto muito de fazer anestesia, muito prazeroso, ainda faço até hoje, você sabe disso. A gente se encontra lá no JF, né? E, no momento, recebi uma proposta para concorrer à diretoria da Unimed. Hesitei um pouco, mas acabei topando. E, na campanha eleitoral, a gente acabou ganhando a eleição. E, quando a gente ganhou a eleição, naquele período, a Unimed Fortaleza estava num período de dificuldade. Logo, quando a gente entrou na Unimed, a cooperativa entrou em plano de recuperação. Interessante que a gente entrou, uma semana depois a gente já recebeu carta da ANS dizendo que estava em plano de recuperação. E aí foi foi um tratamento de choque, né? Você vai aprendendo, se familiarizando com a cooperativa e já num momento tão desafiador. Foi a partir daí que a gente montou um plano de recuperação, que eu fui junto à ANS, e eu me lembro que eu, de 3 em 3 meses, a agência prestar conta, estou recuperando a cooperativa, estou recuperando a operadora. E é interessante que a ANS é a única operadora que não é em Brasília. É no Rio de Janeiro. É a única operadora, desculpa, a única agência reguladora que não é em Brasília. É no Rio de Janeiro. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Então, de 3 em 3 meses eu ia para lá prestar conta. Estamos recuperando a cooperativa, estamos recuperando. E antes mesmo do prazo, acho que 15 meses depois, a gente conseguiu tirar a Unimed Fortaleza de plano de recuperação, voltou ao nosso status normal, mas foram 15 meses, Júlia, assim, de um estresse intenso, e foi, como eu disse, né, aprendendo na marra ali, nos desafios, na dificuldade. Eu acho que aquele momento ali foi muito recompensador na minha vida. E, como você falou, tive aquele momento com a Unimed Fortaleza, fui diretor financeiro, a gente fez esse momento de recuperação da cooperativa, que foi ímpar, e 4 anos depois, eu saí da Unimed. Achei que já tinha dado também minha contribuição. Então, a gente pensou o seguinte, fui convidado para ser executivo do Sicredi. Então, porque no Sicredi é bem dicotomizada essa questão da governança, né? Você tem um conselho de administração bem definido, você tem uma diretoria bem definida, tá certo? E eu era presidente da executiva. Então, eu fui convidado, até acho que pelo trabalho que eu fiz na Unimed, eu fui convidado pelo Sicredi. E aí, pela minha parceria que eu tenho com o Elias, você sabe disso, é um grande amigo, uma grande inspiração para mim. Eu disse, Elias, ele queria ser presidente da Unimed, você continua na Unimed, eu vou seguir outro caminho, outra trajetória. E aí foi que eu fui para o crédito, me desenvolvi no crédito, nunca pensei em voltar para a Unimed Fortaleza. E já 1 ano antes do processo sucessório, da eleição, o Elias me procurou e disse, cara, acho que você tem que voltar, tá? Esses próximos anos, com a crise pós-pandemia, a gente está precisando de uma pessoa com seu perfil. E aí você sabe que eu não fujo à luta, né? Voltei para a Unimed Fortaleza. E assim, você tem toda a razão. Uma coisa é você ser diretor financeiro. Você sabe disso, você já foi diretor financeiro, sim. Você é diretor-presidente, né? E eu estou nesse mesmo caminho também. Não. As demandas são diferentes, mas a gente se adapta, meu amigo, você sabe disso. É engraçado que a gente, comentando essa semana com um colega, disse assim, fazer anestesia, pegar um coronariopata grave de 90 e tantos anos e fazer uma cirurgia para anestesia para cirurgia cardíaca é bem mais fácil do que estar dentro desse mundo da gestão e às vezes desse redemoinho, esse turbilhão, né? Gera bastante estresse. E eu acredito, conheço a sua família, a estrutura familiar ela é muito importante para isso, lhe dar uma base sólida. Eu digo isso porque lá em casa é a mesma forma, né? Isso é bom. A família vai e diz, vai lá que eu seguro as pontas aqui. Se não for isso, é muito difícil você conseguir estar à frente de uma empresa como a Unimed. Cara, tem toda a razão. Assim, interessante que eu diga assim, toda vez antes de começar um novo desafio, eu chego para minha esposa, aí eu já digo para ela, olha, vou assumir isso. Aí ela diz, de novo? Se prepara. Então, assim, quando eu tiver um pouco cabisbaixo, silencioso, que é o meu perfil também, né? Quando eu estou preocupado, eu fico muito retraído, sabe, Júlio? Então, às vezes ela fica, o que é que está acontecendo alguma coisa com o Marcos? Por que ele está retraído? Está com raiva de mim? Eu já aviso para ela, não é o caso, né? É o meu perfil.
E minha esposa, minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né? Uma já vai ser até médica, já está com 20 anos, daqui a pouco está se formando. E elas me apoiam total. Assim, nunca tive problemas, me dão todo o suporte. Até nos momentos de maior ausência, né? Que você sabe disso, você também passa por todos esses problemas do dia a dia, né, meu amigo? Assim, eu digo assim, eu vou completar 16 anos como executivo. E só, como você falou, só quem está no dia a dia, na execução, sabe os desafios. Porque eu tive desafios tenho na Unimed, mas quando eu estive à frente da Copanest, eu tive desafios colossais também, da mesma forma. Tá? Então, minhas filhas, minha esposa, sempre estão perto de mim. Isso é uma coisa que eu agradeço a Deus, né? Esse suporte. Mas, Marco, fazendo agora esse panorama aqui de como está a sua vida na Unimed, como foi, agora vamos falar um pouco sobre gestão, né? A gente sabe que onde você ia em palestra sobre gestão, você ouvia aquela sigla VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora mudou, né? Ela foi para o lado BANI, né? Que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. As pessoas, né? As pessoas que chegaram, né? Os cooperados e os próprios usuários, eles mudaram um pouco o perfil, né? Isso tem sido um desafio para a gestão. A gente sente isso nas redes sociais, no Instagram, a forma como as pessoas se comportam, né? Eu diria que, por exemplo, na cooperativa, na gestão passada que eu fui diretor financeiro, as pessoas queriam ter um plantão fixo daquele dia, ele saber que daqui a 6, 8 meses ele estaria naquele plantão. Não é mais o perfil. Eu quero estar aqui com o aplicativo, no dia que eu quero trabalhar eu seleciono, no dia que eu não quiser eu não vou. Né? Então isso faz parte desse mundo BANI, né? Que eles chamam. Né? Então, assim, mas diante de tudo isso, a gente tem que gerir a empresa, tem que entender tudo isso e não esquecer o que está acontecendo atualmente e olhar para o futuro. Né? Então, dentro de tudo isso, qual é você olhando, vendo esse lado do cooperado, vendo essas operadoras chegando aqui, muitas vezes grupos grandes chegando, querendo dilacerar o serviço médico, né? Porque é isso que muitas empresas querem, cada vez mais aviltar o honorário. Como é que você está vendo esse cenário, não só no Ceará, mas no Brasil? Para onde nós estamos indo? Até eu não gosto muito da palavra desafiador, que é um pouco clichê, mas eu acho que é o momento, eu vou utilizá-la nesse momento, porque é a realidade que a gente vive agora, tá certo? Esses movimentos de mercado recente, e como você falou, é instantâneo. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Há 6 meses atrás, eu nunca pensei que uma pessoa física fosse comprar 1.000. E semana passada, fechou-se o negócio, né? Chancelou o negócio. Então, as possibilidades de mercado que estão acontecendo hoje são tão grandes, são tão intensas, que você não consegue, questão de meses, todo um cenário já é totalmente alterado, né? Eu digo isso porque os desafios, Júlio, acontecem independente do tempo e independente dos movimentos. Como eu disse, você passou por isso. Quando eu fui presidente da Copanest, diretor financeiro e presidente da Copanest, e você está com esse desafio agora, eu tinha alguns problemas, algumas questões a ser vencidas, diferentes da que você tem hoje. Né? Então, naquele tempo, qual era a nossa grande ambição? Era a implementação da CBHPM 2010. Né? Tá? Rapaz, e foi na minha gestão como presidente que a gente trouxe a CBHPM 2010, né? Uma briga enorme com a Unidas, que a gente conseguiu fechar lá na Procuradoria da Saúde, com a doutora Isabel Porto, uma guerra com a Unidas, tá certo? E foi naquele momento, por isso que eu estou voltando aqui para a questão do início de gestão na cooperativa, porque foi no momento que chegaram os AP anestesistas. Foi na minha gestão como presidente. Lembro. Rapaz, aquele movimento ali, talvez, eu vou completar 16 anos como um gestor, como diretor de várias cooperativas. Aquele momento ali na Copanest, talvez foi um dos piores da minha vida. Tá? Por quê? Aquilo ali foi um barco tão grande na gente, porque até então a gente não tinha concorrência de mercado.
a gente deitava e rolava, né? Não tinha concorrência, a gente negociava. E quando veio, e naquela época a justificativa, porque faltaram, a gente deixou de preencher algumas escalas de final de ano, e naquela época o Apvida justificou a contratação de um novo grupo baseado naquilo. Então, quando veio aquele movimento da vinda dos anestesistas, foi ali, opa, o mercado 2010, mudou. aquilo? Foi 2000, eu fiquei 10, 11, né? Não, 11, 12, como presidente, na época eu era presidente, então acho que foi 2012, 11 ou 12, um dos dois. Perfeito. Mas ali foi que a ficha caiu, tipo assim, o mercado está mudando. Tá? Não só o mercado vai mudar para as operadoras, mas vai estar mudando para o médico. Eu uso muito uma situação que hoje as cooperativas, você já escutou essa minha comparação. As cooperativas no Ceará, cooperativa de trabalho médico, cooperativa de saúde como a Unimed, cooperativa, até cooperativa de crédito, criou uma redoma, uma proteção para o médico, eu acho que inigualável no resto do Brasil. Não sei se você tem essa percepção. Total. Porque quando você vai para outros centros, a nossa situação ainda é muito prestigiada, né? Pela essa proteção que as cooperativas, por isso que o cooperativismo é tão importante, criou essa proteção que ele criou. E configura uma imagem, essa redoma de proteção e várias pessoas tentando romper essa nossa proteção que a gente construiu. E o ponto inicial, por isso que eu acho tão emblemático aquele momento, o ponto inicial foi a vinda dos anestesistas do Apvida em 2011, 2012, que seja, tá certo? A partir daí, veio uma série de alterações de mercado que culminaram nesse momento que você está vivendo agora, que é outro momento desafiador, que na minha época não tinha problema de licitação, né? Hoje você vive com um problema novo, é um desafio novo, que é a questão das licitações para as cooperativas, não é só a Copanest, é as cooperativas de trabalho médico, né? Então, hoje a gente sabe que existem outras cooperativas de multiespecialidade que tentam tomar o campo de trabalho dessas cooperativas médicas. Então, assim, a reboque de todo esse cenário, hoje o que a gente vive já no momento atual, esse momento que a gente vive hoje, da vinda de novos grupos, de grandes grupos, de investimentos internacionais, de fundos estrangeiros, mais do que nunca é importante que a gente consiga manter, tá, esse círculo protetivo, essa bolha protetiva para os colegas médicos cooperados. Eu acho bem interessante o que você falou. Rapaz, eu vou puxando aqui, você vai me policiando, viu? Tá perfeito. São dois aspectos nisso que você colocou e daqui a pouco a gente já entra no assunto. Mas o que eu sempre digo, por que eu, anestesista, quero fazer um plantão em um determinado hospital pela Copanest e não quero por uma PJ? É isso que eu venho, desde quando eu assumi na gestão passada como diretor financeiro, fazendo isso ter sentido para o anestesista. Porque na cooperativa você acaba tendo uma tributação maior. Sim, mas o fato de eu estar ali é que mantém a solidez da minha profissão. Né? Vou fazer 23 anos de formado, né? 24 anos de anestesista. Então a gente vê que a nossa especialidade ela é muito sólida porque faz sentido estar junto. Então, o que a nossa gestão sempre tenta passar para o cooperado é isso. Por que eu estou junto desse grupo de anestesistas? Por que faz sentido eu dar um plantão, às vezes, ter uma tributação maior do que um plantão dado por uma PJ que eu não sei nem quem é o dono ou qual é a participação dele? Porque eu tenho segurança dentro da minha empresa. É minha empresa. Ela tem resultado, ela tem um balanço que eu conheço. Eu sou sócio igual a todos os outros sócios. Então, é isso que eu tento passar para os nossos cooperados. Vamos trabalhar na nossa empresa, porque é essa empresa que me dá solidez na minha profissão. E eu me lembro, nessa época do Apvida, eu tinha 10 anos de cooperado e a Copanest vai se acabar, já era. Não, nós não deixamos de crescer nem um ano, a não ser quando tinha alguma coisa de mercado, de pandemia, por exemplo. Mas sempre foi uma crescente. Deixa eu te dar uma comparação nessa questão do Apvida, como você falou. Quando... e naquele momento lá, o que você falou foi fantástico. A gente trincamos os dentes. Eu me lembro que a gente ficou na dúvida, vamos romper o contrato
ou vamos continuar com relacionamentos. Aí chamei uma assembleia, a gente discutiu muito isso. E acho que aí a decisão, caiu a ficha, pessoal, movimento de mercado, nós somos uma empresa, sabemos a nossa qualidade, incomparável, porque a qualidade dos anestesistas da Copanest é incomparável, então a gente tem que apostar na qualidade, meu amigo, tá entendendo? E a gente sabia que naquele momento, apesar do tropeço que a gente teve, a gente sabia que ia continuar crescendo. E eu vou dar isso em números. Engraçado quem se lembra dos números, né? A fatura da Apivida na época, acho que eu posso citar, né? Sim. Era R$400 mil. Eu me lembro. Ó, a Copanest está na minha veia, viu? Era R$400 mil. Cara. 1 ou 2 meses depois, caiu para R$200 mil. Caiu 50%. No final do ano, estava em 500 ou era 600 mil reais. Que foi em 1º de janeiro. Rapaz, dia 2 de janeiro, quando eu sentei lá na sala, chegou o aviso lá do Apivida querendo romper parcialmente o contrato. Tá certo? Assumiram as escalas de plantão naquela época, né? Mas começou muito verticalizadas, né? Era tudo dentro do hospital, então a pancada é muito grande. Então, a gente só fazia fora, tá certo? Clínicas de oftalmologia, ou então, quando não dava, né? Eles pediam anestesista. Só que a gente recuperou tudo lá no final do ano. Entendeu, cara? Como a gente é forte, Júlio. Isso aconteceu Eu estou dizendo isso com exemplo em números, viu? Números, quando a gente entrou na diretoria financeira passada, era a história do FunSaúde, né? FunSaúde vai chegar, e aí eu disse assim, olha gente, não é assim, não funciona dessa forma. E a cooperativa nesse ano cresceu mais de 20%. Olha aí. Né? Porque o mercado muda, o jeito da FunSaúde ir. Se adapta. Então, assim, a gente tem que estar juntos para dar seguimento. Né? Mas voltando a esse assunto e aquilo que você falou, eu achei muito interessante quando você disse que esse episódio dos apps anestesistas ele foi uma quebra de paradigma e mudou tudo. Né? Eu vejo isso muito parecido com o que está acontecendo na Copanest de Natal. Você deve ter acompanhado, né? Sim, você até me mandou. Eu não sabia, você me mandou o post, quando eu olhei, eu me assustei. A Copanest de Natal, assim como de Recife, eu acho que isso a gente tem que ser visto por toda a região, tanto a Copanest de Natal, a Copanest Recife, e elas têm a Unimed como uma operadora, prestadora de saúde, né? Com mais um contrato. E o relacionamento lá, a gente conversando, você vê que é um relacionamento bem difícil, aquela briga de contrato, bem tenso, né? Até porque por exemplo, a gente sabe que a Copanest de Natal ela está fazendo pró-rata e o anestesista não tem pró-rata. A Unimed, né? Unimed Natal fazendo pró-rata e o anestesista está lá seguro porque está recebendo Copanest. Então isso gera muito atrito, né? E a gente viu que surgiram vários vídeos, né? Um vídeo de um diretor, não sei se você conhece, né? Ele falando muito infeliz, né? Aquele vídeo. E eu acho que a luta da anestesia, a gente acompanhou isso, a gente passou por luta de visita pré-anestésica, de consulta sala de recuperação, de colocar tudo aquilo naquelas normas que hoje a gente tem no Código de Ética Médica para serem cumpridos, de capnógrafo, oxímetro, né? Que hoje em dia, oxímetro, né? Nossa época, obrigar para botar oxímetro em sala. Como é que se vê isso? Capnógrafo era só para neurocirurgia e cirurgia então, por vídeo. Então, a anestesia ela tem uma história de batalha para dar segurança ao paciente. Tanto que hoje é muito difícil você ver assim, morreu da anestesia. Na nossa época, a gente era residente, isso não era uma coisa tão incomum, né? E aí você vê uma fala infeliz daquilo dizendo que não precisa conhecer o anestesista, isso é muito chocante. O que é que você, como anestesista, presidente da Unimed, né, como é que esse movimento está dentro das Unimeds, né, da Unimed Brasil e das outras Unimed, como isso foi visto? Bom, realmente foi... eles estão passando por um período tenso lá de negociação. Existe, até quando você me ligou, né, mandou o post, eu digo, rapaz, eu vou entrar em contato com o presidente lá para saber o que é que está acontecendo. Até você me pediu, rapaz, tem condição de intermediar? E eu liguei para o presidente da Unimed de Natal. E o que é que ele me passou é que realmente a relação das duas cooperativas é muito tensa, de muito desgaste. E até eu perdi a esperança, porque eu até achei que ele, naquele momento, eu não vi espaço para gerar uma reconciliação.
Aquele episódio eu acho que foi de muita pressão, o colega lá, médico, e realmente ele fez um posicionamento ruim, né? Agora, assim, o episódio específico da Unimed Natal, como é que eu vejo? Né? Cada Unimed ele tem uma realidade em determinada capital de relacionamento. Eu acredito que nosso relacionamento Unimed Fortaleza Copanest é um bom relacionamento, que deve ser cada vez mais prestigiado e evoluído. Em algumas praças, em Natal especificamente, Recife também recentemente teve um atrito com o Apivida. Tem. Não foi que eu acho que teve com o Apivida? Está tendo ainda. Está tendo ainda, eu nem sabia que Copanest já tinha e Apivida lá, é o né? mesmo grupo que trabalha aqui na Unimed, no Apivida aqui de Fortaleza. Ele foi para Natal e para Recife, certo? Então, eles estão praticamente sem fazer Apivida nessas três. Pelo que eu tinha entendido, assim, a Unimed Natal tem um hospital e ele fechou aquele hospital para esse grupo de fora, né? E a rede credenciada aí continua com a Copanest, né? Eu acredito ainda, vou ter outras oportunidades de falar com o Fernando, eu acredito que tentar achar o meu termo, né? Pelo menos voltar ao relacionamento, porque eu acho que as duas precisam. Independente do local, eles precisam de ter relação com a outra cooperativa. E a cooperativa tem que ter irmanado, tem que ter o mesmo senso comum e o mesmo propósito. Então não tem sentido as duas cooperativas estarem brigando nesse nível, e principalmente, né? Com argumentações impróprias, que eu acho que não pode acontecer. A Unimed, a Copanest Natal, ela fez uma proposta para mim muito disruptiva e porque tem alguns ex-presidentes lá, eles são muito ligados o cara entende muito disso, né? Inclusive ele está lá pela SBA vendo as alterações de CBHPM, enfim, ele é o Abinoam, né? E lá foi feita uma proposta bastante disruptiva para a Unimed, mas eu acredito que o relacionamento já estava tão conturbado que não deu para evoluir. Eles ofereceram para dentro do hospital, você me gasta tanto com a anestesia aqui dentro, eu te dou 20% de desconto, você me paga isso e aqui eu distribuo dentro da cooperativa. Realmente é uma relação diferente, né? Bem diferente para não ser por procedimento. Né? Valuation, né? Que acho que ele tentou fazer isso. Captation. Captation, desculpa. Então, eles estavam bem, assim, querendo isso, mas eu acho que aí o relacionamento já não estava tão legal e a gente sabe que quando tem conselho de administração, tem diretoria, muitas vezes a turma diz não vai e pronto, né? E aí acaba que o presidente pode ficar meio preso. Eu acho que o que aconteceu foi tensão de ambos os lados. E a diretoria, eu acho que não teve a altivez lá de tentar a condição da melhor maneira possível. Entendeu? Certo. Mas vamos sair desse tema espinhoso, né? E vamos agora falar um pouquinho de inovação, né? Como é que a Unimed está se preparando para essa era de inovações? O que vocês têm planejado em relação a isso, né? Ao longo tanto com a gestão do Eduardo, que eu fui diretor financeiro, como agora, a gente tem buscado demais essa inovação e é uma palavra bonita que cai perfeito, todo mundo quer inovação, mas quando você vai para dentro, não é bem assim, né? E como é que a Unimed está se preparando para essa inovação, de trazer isso para os seus cooperados e clientes? A gente costuma e tem que ter o cuidado de não misturar inovação com tecnologia, né? Todo mundo, a pessoa liga, inovação eu tenho que ter tecnologia acoplada. Não é bem isso. Até em redesenho de processo, redefinição de prioridade, a gente está construindo um ambiente de inovação, tá certo? Então, como é que a gente acredita que vai transformar o modelo de negócio da Unimed Fortaleza? Se você só acoplar tecnologia, não é o suficiente, não é o bastante, tá certo? Então, como é que a gente está vendo? A gente tem que alterar o modelo de negócio da Unimed Fortaleza, tá certo? O setor de saúde suplementar, hoje, gera um grande desafio. Eu costumo dizer, e aí é notório, que hoje o nosso momento na saúde suplementar é o momento mais difícil de sua história, desde a época do início da regulação, ou seja, da ANS, que é no início dos anos 2000. A gente vinha, o mercado de saúde suplementar sempre foi desafiador e sempre trabalhamos com margem muito
muito exíguas. Para você ter uma ideia, a margem da saúde suplementar é em torno de 1 a 3%. Operadoras que dão muito resultado chegam a dar 5%. Então, é um segmento de negócio muito difícil, tá certo? E que se perdurou até a pandemia. Eu acredito que, com o surgimento da pandemia, a gente antecipou um período que eu acreditava viria com daqui a 5, 10 anos, a gente antecipou para agora. Então, esse momento de pós-pandemia, esse nosso momento de pós-pandemia, tá certo? Com todas as demandas de pós-pandemia, colocou a saúde suplementar em xeque. Eu comparo muito com a época do Plano Real, tá certo? Na época que houve a quebra de vários bancos, naquele momento que acabou-se a inflação. Eu acredito que a gente vive esse momento na saúde suplementar. Um momento de acomodação. Então, o que é que vai acontecer daqui para diante? Muita fusão, aquisição e algumas operadoras vão sair de mercado. Se a gente não mudar com inovação o nosso modelo de negócio, com certeza a gente vai sucumbir. Então, como é que a gente está enxergando esse momento na Unimed Fortaleza? Existem 2 movimentos que eu considero que são movimentos mais críticos. Primeiro, novas fontes de receita. Então, no ano passado, a gente começou um trabalho com o cooperado, tá certo? Cooperado, você sabe que você tem que trabalhar, né? Conversar, promover momentos de encontro, convencimento mesmo, né? Argumentação. E eu acho que por isso que o cooperativismo é tão rico e sólido, porque a gente troca, na divergência que a gente consegue construir e evoluir. Então, no ano passado, a gente fez esse movimento com vários fóruns até a aprovação da nossa empresa de participações. A gente aprovou em agosto e formalizamos ela na junta comercial entre o Natal e o Ano Novo, tá certo? E já começamos a trabalhar com novos modelos de negócio, agora, já em janeiro. Então, muita coisa vai vir de novidade aqui para a Unimed Fortaleza, com novas fontes de receita, novos modelos de negócio, no intuito da criação de um ecossistema de saúde. Então, eu estou te dando aqui já um quilate de inovação, depois eu chego na tecnologia, não é? Mas eu vou trazendo inovação através de uma mudança para um novo modelo de negócio. Então, a nossa ideia é transformar a Unimed Fortaleza, gerando novas fontes de receita. Então, a Unimed Fortaleza tem 46 anos. Então, a gente passou 45 anos vendendo plano de saúde. Tá certo? Uma operação que eu te falei, dá 1% de resultado, 2% de resultado, 3% de resultado. Então, é ali. Né? Não é só a Unimed Fortaleza, não. Todo mundo trabalha nesse nível. Se a gente não tiver novas fontes de receita, com outros modelos de negócio, que não seja só operação de plano de saúde, a gente vai ficar para trás. Tá? Então, nem todo mundo tem condição de comprar um plano de saúde da Unimed Fortaleza, né? Pelo poder aquisitivo, certo? Mas por que não ter a experiência da Unimed Fortaleza adquirindo vacinas? E aí vem a boa notícia. A Unimed Vacinas hoje é o maior player de mercado de vacinas do estado do Ceará. Estamos chegando aí perto de um faturamento de R$1 milhão por mês com vacina, tá certo? Estamos chegando de faturamento, já chegando aí perto aí dessa cifra. Eu estou dando o exemplo da vacina, que a gente começou há 3, 4 anos no máximo, e quanto esse mercado cresceu, e quanto desse mercado a gente pode explorar e evoluir. A Unimed Fortaleza tem uma corretora, é o braço financeiro da Unimed, que também tinha resultados tímidos, né, há 10 anos atrás. Corretora de seguro? Corretora de seguro, né? Ela vende seguro e previdência. Sim. Tá certo? Seguro e previdência. De seguro, ramos alimentares, vida, Serite e previdência privada. Hoje, a gente tem um faturamento anual acima de R$10 milhões com esse nosso braço financeiro. Eu dou esses 2 exemplos que como a gente pode crescer e evoluir com outros modelos de negócio, agregando resultado e valor para a nossa operação. Então, a gente vai com inovação para esse nosso novo modelo de negócio. E a gente começou, e aí a inovação para o modelo de negócio da Unimed Fortaleza, um processo de verticalização, que é notório no mercado. Por que é que a gente começou esse modelo de verticalização? Primeiro, intensificou. Na verdade, a gente começou a um ponto atrás, mas a gente está intensificando mais agora. Primeiro, pela vinda dos grandes grupos, como você já citou,
questão da barreira protetiva, é proteção de mercado mesmo. Esse nosso segundo hospital, se não fosse ele, eu acho que a gente estaria refém dos grandes grupos. Então, foi importantíssimo para esse nosso momento. Então, a construção de unidades próprias, a construção é fundamental para a consolidação. Então, esse modelo de negócio de verticalização para a Unimed Fortaleza é a inovação. Mas a gente tem que embarcar muita tecnologia. E aí eu vou colocar a tecnologia no controle. Porque, como eu te falei, como as margens são muito curtas, se você não tiver também um controle, né, na operação, um controle muito rígido, tá? A operadora de plano de saúde é empresa de risco, né? É um campo minado, meu amigo. Qualquer está andando aqui, de repente você pisa numa dinamite, né? Vem um liminar de um medicamento milionário, então todo dia você é um dia a mais. Então é empresa de risco, tá certo? Se você não tiver com muita tecnologia embarcada, você não consegue exercer os controles de risco, os controles adequados, tá certo? Então o que é que acontece? A gente, em tecnologia, hoje, começamos a trabalhar com DRG, tá? Porque a gente sabe que a gente tem que acoplar uma remuneração baseada em valor, a gente não consegue mais evoluir. Explica melhor o que é DRG. Tá, vamos lá. Aí é modelo de remuneração. E aí eu acredito, Júlio, que para a sobrevivência das operadoras de plano de saúde, a gente remunerar por remunerar, a gente não vai aguentar mais. É o antigo fee for service, né? Quanto mais você gasta, mais você ganha. Quanto mais ineficiente você for, mais você recebe. Esse modelo ninguém aguenta mais. Então, a gente tem que migrar para outros modelos de remuneração, que pode ser o capitation, que você citou. Então, fee for service, deixa de lado. Pode ser capitation, bundles, enfim, uma série de outras alternativas. E o DRG é um sistema, tá certo? De tecnologia, que vai metrificar o desfecho dos atendimentos, dos internamentos. Então, ele vai medir o desfecho, se aquele paciente saiu rápido, se ele não teve uma complicação, se ele internou de maneira indevida, tá certo? Então, o DRG é uma plataforma que ele consegue metrificar isso e eu remunero baseado no bom desfecho. Se a gente, na saúde suplementar, não começar a remunerar, né, os prestadores baseado em valor, a gente não vai conseguir perenidade. Então, a gente traz DRG, que é já começamos a implantar recentemente, desde o início da gestão, 2 anos atrás, a gente já está metrificando e tentando colocar nos contratos dos prestadores de serviço, principalmente hospitais, o desfecho. Repito, desfecho é essencial para trazer eficiência e eu remunerar baseado nisso, tá certo? E um projeto recente, eu acho que esse ano a gente deslancha, é o Registro Eletrônico da Saúde. Tá? A gente fala muito, quando fala em saúde suplementar, de dispositivos eletrônicos, né? Que a gente chama os wearables. Né? Os wearables, eles estão surgindo, teu celular, né? Mas hoje a gente não consegue escalar hoje. Eu acho que o ouro hoje da saúde suplementar é o dado, tá certo? É a gestão do dado. É exatamente nesse só te interrompendo, mas para a gente entrar já talvez até numa discussão sobre isso, uma coisa que eu estava lendo muito interessante o Clemente Nóbrega, ele deu uma palestra para a gente lá em São Paulo no CBIGS, que é aquele fórum de gestão da SPA, e ele disse uma frase que eu achei bem interessante para as operadoras, né? A maior de todas as inovações em saúde será a inversão do atual foco da medicina em diagnóstico e tratamento para antecipação e prevenção. Aliado a esse contexto, há de se considerar a mudança no perfil do paciente, que hoje tem fácil acesso de forma rápida e simples às informações do seu diagnóstico, tornando-se cada vez mais participativo no projeto, Sim. no processo. Sim. Né? E conversando sobre isso, aí eu imaginei assim, hoje você... por que eu vou fazer todos os meus exames de sangue anuais no mesmo laboratório? Por simplesmente aquela informaçãozinha que vem embaixo dizendo como era há 1 ano atrás. Isso. Mas aí eu tenho uma solução tecnológica para resolver isso. Pois é, exatamente isso que eu acho assim. E dentro desse contexto aí perguntar, e aí você... Tá.
A gente, as operadoras, elas, como está dito aqui, ela é muito diagnóstico e tratamento. Como é que a Unimed está preparando isso para tentar trazer o cliente para junto, criar aquela fidelidade com os dados que foi o que você colocou, porque a Unimed tem os dados. Eu acho assim, a minha esposa trabalha no posto de saúde. E ela me disse, não, eu vi um paciente em 2000 e há 5, 6 anos atrás, estava lá, eu atendi e no sistema está. E muitas vezes hoje eu atendo um paciente no Hospital São Mateus, né, o antigo Hospital São Mateus, quando eu atendo no São Camilo, praticamente zerou o que eu fiz, né? Se você não tiver um aplicativo seu, médico, com todos os registros, ou então você vai ter que conversar com o cara de novo. Né? Então, o dado se perde. O dado se perde. E isso é ouro hoje. A informação hoje é a moeda. Isso. Como a Unimed tem feito isso? Se preparado para isso? É como eu te falei. Eu falei de RG, que é a remuneração baseada no valor, e a gente tem construído aí inteligência para poder agrupar esse dado, que chama Registro Eletrônico de Saúde, RES, ou RES, né, que a turma chama. Então, assim, hoje a gente já começa um projeto para... Porque uma coisa é ter o dado isolado, outra coisa é ter o dado conectado. Porque o dado conectado, eu começo a gerar informação que me leva à conclusão e, consequentemente, plano de ação. Tá certo? Então, se esse dado não tiver agrupado e bem trabalhado, esse dado é inútil, ele é inerte. Sim. Tá certo? Então, hoje, a gente começou um projeto, que é o Registro Eletrônico de Saúde, para linkar. Porque uma coisa é você agrupar dado dentro da rede própria, dentro dos seus hospitais. É mais fácil. Sim. Dentro das suas clínicas, seus laboratórios. Outra coisa é coletar dado de uma rede credenciada, como a Unimed Fortaleza tem mais de 300 prestadores de serviço. Eu consegui coletar dado desses pacientes e rastrear essa jornada desse cara, desse cliente que está fazendo esse percurso em toda a rede. Entendeu? Então, o Registro Eletrônico de Saúde ele vem para isso, para linkar, agrupar esses dados e trazer informação para a tomada de ação. Outra coisa, uma coisa é você ter o dado e a outra é construir a jornada desse paciente dentro da sua rede própria / credenciada. Você tentar direcionar isso aí. Exatamente, porque, por exemplo, é muito fácil você amputar o pé de um diabético de que você prevenir que ele não tenha uma necrose. Sem dúvida. Então, se você tem um paciente diabético, se os registros estão mostrando que a glicemia dele está para lá, tem que ir em cima. Porque aquele ali vai sair muito caro para o sistema, né? Sem dúvida. E aí você tem que pegar em screens que você consegue montar da sua carteira para você direcionar o atendimento e personalizar o atendimento para aquele cliente. Né? A Unimed Fortaleza trabalha, eu falei, eu fui diretor financeiro entre 14 e 18. A gente começou a trabalhar com Big Data na Unimed Fortaleza em 2017. Big Data e Analytics. O que é aquilo? O levantamento do dado, tá certo? Tradução do dado e análise do dado. Eu saí da Unimed Fortaleza em 2017, 2018 já estava fora. Quando eu voltei para a Unimed, aquele projeto inicial de Big Data hoje já dá frutos expressivos e já nos fornece dados estruturados, né, numa ampla rede para eu tomar decisão. O que é que falta para a gente agora, Júlio? A gente falta, para nós, é achar onde esse cliente está, o cliente de maior risco, o que tem mais doença, capturá-lo e trazer ele para uma linha de cuidado que vai trazer, que vai focar na prevenção, não só no tratamento. Só assim a gente vai construir essa jornada e ter resultado. Eu vi nesse mesmo artigo desse Clemente, né, ele diz assim, as operadoras de saúde, a maioria das operadoras, ela pega o seu preço, ela bota o custo, margem de lucro, que é o que você diz aí, 2%, 3%, né? Então, o grande negócio, somente da principal concorrente da Unimed Fortaleza, do Apvida, qual é o grande negócio dele? Eu digo isso porque no meu MBA eu fiz um trabalho sobre... Na época eles estavam abrindo o mercado, então eu fui estudar todo aquele... Me arrependi depois, que era mais de 300 páginas, e eu tinha só 15 dias para fazer, mas fui e fiz. Deu certo. E o grande lance do negócio
É negar serviço. É negar serviço. Se eu travo as minhas autorizações ou se eu aperto na auditoria, eu tenho lucro. Uhum. Mas quando você abre para todas as operadoras, o negócio é mais ou menos assim. Se eu vou negando, se eu vou tirando, se eu vou... Hoje a ANS controla muito mais, óbvio, mas nem tanto. Às vezes dá para você... Entendeu? Então, essa é a grande margem do negócio. E ele fala exatamente que provavelmente a gente vai mudar essa forma de se relacionar com tantos dados, que o dado é do cliente. Né? Em última análise, ele é do paciente, ele é do cliente Unimed. Isso, LGPD você tem que estar na veia aí mesmo. Exatamente. Então, ele diz que o preço, no futuro, é aquilo que o comprador decide que vale a pena pagar quando tem alternativas. Né? Por exemplo, por que o plano de saúde meu, que faz atividade, recheadinho, mas faz atividade física, eu vou cardiologista, então eu tenho todos os cuidados, por que isso vale de alguém que tem a mesma idade que eu, que é obeso, sedentário, fumante? Essa turma está estratificada por idade e somente nisso. Isso. Agora a ANS tem que abrir seus olhos. A mente para isso, né? Tem que abrir a mente para isso, porque hoje ela não regula dessa forma. Hoje ela não trabalha oferecendo produtos diferentes, oportunizar preços diferentes, baseado na qualidade de vida ou então no atual estado de saúde do paciente. Então hoje a gente é totalmente engessado pela agência. Talvez precise um trabalho de todas as operadoras junto da própria agência para tentar ver se consegue mudar isso. Muda a cabeça. A agência ela tem 20 anos, te falei, 24 anos de regulação. E ela vem se aperfeiçoando a cada momento, né? A ANS ela vem se aperfeiçoando. Eu vou te dar, você falou do dado, né? E o dado é do cliente. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Sicredi com o Open Finance. Sim. O setor financeiro, ele sempre está à frente do setor de saúde. Até pelo prêmio. O Banco Central é de 1964. Né? Então, os caras começaram a regular em 1964. A ANS é de 2000. Entendeu? Então, veja o quanto a regulação do Banco Central é mais madura do que a agência. Mas a agência está se aperfeiçoando e vem amadurecendo. Quando eu estava no Sicredi, surgiu o Open Banking, não sei se você já ouviu falar, sim. Que é o Open Finance. Né? Eu digo que é o Open Finance porque não é só o banco, né? O Finance porque tem toda uma estrutura de produtos financeiros acoplados. E lá, antes de eu sair, eu comecei a trabalhar, inclusive lá no Sicredi a gente tinha uma plataforma lá no meu CRM, já tinha a plataforma de Open Finance lá. E a ideia é exatamente essa. Como é que é? Olha, os dados são meus. Eu sei a minha conta corrente, eu sei meu produto de investimento, eu sei se o produto de previdência, o dado é meu, se eu tenho seguro, o dado é meu. E aí eu tenho a oportunidade de ver valores de mercado, de rentabilidade de investimento, de preço de seguro, e eu desloco essa minha aplicação, esse meu produto, como for mais conveniente para mim. Entendeu, meu amigo? O Open Health vai ser uma realidade. Quando e como eu não sei, mas ela vai chegar, tá certo? E aí, é como você fala, é a oportunidade da competição. Quem for melhor, mais eficiente, tá certo? Quem for mais eficiente, tiver melhor preço, vai sair na dianteira. E o cliente que é dono do seu dado, ele vai poder trafegar por bancos diferentes, instituições financeiras diferentes, como também por operadoras diferentes. Então, é foco no cliente, na qualidade de serviço e na eficiência. Eu acredito muito disso. Open Health vai custar um pouquinho, mas vai vir. Perfeito. E mudando aqui um pouco desse assunto de gestão e indo para a situação financeira, né? A gente sabe que o ano 2022 o setor de saúde foi 11 bi de prejuízo. De operação. Né? Bi com B. E a estimativa também não é muito boa para 2023. Eu acho que esse melhora um pouquinho e vai ficar em torno de 8, eu acho. É o que o Instituto de Saúde Suplementar está dando 8 bi. Olha, aí eu estou bem, viu? 8, o grande problema, Marcos, que eu vejo é o seguinte: quanto é a inflação do MatMed, materiais e medicamentos no setor em 2023? Você já tem esse dado?
Eu vou te dizer o da Unimed Fortaleza, tá certo? Porque do jeito que tem um setor, a gente faz a nossa precificação. Ficou em torno de 13%, 14%. Tá entendendo? E foi repassado no pessoa física 9%. 9,5%, entendeu? Então a conta não bate. E aí, assim, o que a gente vê é que como essa inflação do materiais e medicamentos, ela, numa cooperativa, você não consegue controlar muito, porque o material vai subir, os insumos vão subir, muitos insumos, depende do dólar, acaba que isso cai nas costas do cooperado, né? A gente vê que a remuneração do cooperado, ela nunca chega nos patamares do material de medicamento. Como é esse desafio? Como remunerar o cooperado? Né? Às vezes os cooperados nos abordam dizendo assim, a gente é cooperativa ou é operadora, né? O cooperativo ou operadora. É um desafio equilibrar essa balança entre cooperativa e operadora. Tá? Mas o que está acontecendo é exatamente isso. Como a gente está nessa encruzilhada da saúde suplementar, repito, sempre eu digo isso nas assembleias, no fórum, a gente vive o pior momento da saúde suplementar, desde 2021. Né? A gente estava rico, ficou pobre. Né? Pobre de repente. De repente. Então, assim, só vamos conseguir retornar para o cooperado quando a gente, de maneira efetiva, quando a gente efetivamente conseguir trazer resultado, trazer eficiência para a nossa operação. Essa dicotomia aí, do jeito que está sendo regulado, eu não acredito que o mercado vá se consolidar no curto prazo. Eu vou explicar por quê. O que é que aconteceu? Aí eu vou chegar lá, o que a gente tem que fazer para remunerar o cooperado melhor. O que é que aconteceu com a pandemia, né? 2020, ficou todo mundo dentro de casa, né? Isso. Aí as operadoras ficaram ricas. Né? Resultado milionário. O Unimed Fortaleza tem um resultado de 60 milhões de reais, né? Um negócio assim. Eu não estava na Unimed na época. E com 2021 veio a ressaca e o período pós-pandemia, mas houve um erro de regulação. Tá? Qual foi o erro de regulação? A ANS, ela declarou um reajuste negativo na pessoa física. E vamos lá, 40% da carteira da Unimed Fortaleza é pessoa física. Então, veja bem o que aconteceu. Esse reajuste negativo na Unimed Fortaleza, vou dizer em números, foi o equivalente a um déficit, né, um prejuízo de 80 milhões de reais. Veja como é que a coisa não se enquadra. Eu tenho uma inflação crescente, essa que você citou, tá certo? E eu tenho uma receita que foi drasticamente impactada por conta na minha visão, desse erro de regulação. Deu um reajuste negativo, cara. Menos 8%. Entendeu? Para essas curvas se aproximarem novamente, demanda tempo. Para eu controlar o custo, né, com ações, com medidas, e, da mesma forma, reprecificar essa minha mensalidade aqui, essa minha contraprestação do meu usuário. É tanto que o reajuste da pessoa jurídica no ano passado, das operadoras, de uma maneira geral, gerou entre 20% e 25%. Olha que loucura. Tá entendendo? Pessoa física foi 9%, pessoa jurídica foi 20%, 25%. Nesse afã de tentar igualar essa boca de jacaré que se formou. O que é que eu acho? Eu acho que daqui a gente, num médio prazo, 2 anos, a gente consegue equilibrar essas duas retas. Mas o cooperado, ele tem que ter um retorno o mais rápido possível. E a gente tem que dar o nosso jeito. Né? Então, o que é que a gente fez? Recentemente, a gente tem um fundo de contingência tributária, aí a cooperativa assumiu essa dívida, que antigamente era o cooperado que pagava, isso já dá um reajuste aí de 4%, né, na produção, em média 4%, porque o desconto do fundo era 3,5%, 4,5%, então colocando aqui uma média de 4%, que já é um aumento para o cooperado. E esse ano a gente deve logo também estar anunciando um reajuste para o médico cooperado. Vamos anunciar nos próximos meses, para tentar, pelo menos, ter esse início de retomada, né? De retomada aí para o médico cooperado. Não vai ser uma recuperação de tudo que está atrasado, mas é uma sinalização positiva que a gente está equilibrando a cooperativa, que a gente está recuperando a cooperativa. Eu acredito que esses 2 primeiros anos, que foi da atual gestão, é ano de equilíbrio, de estabilizar a cooperativa,
para nesses 2 próximos anos a gente começar a recuperar o valor da produção do médico operário. Bem, até porque a gente tem visto que as Unimedes, não só a Unimed, mas a maioria das operadoras de saúde, elas estão ali no limite do limite, né? Então, e me preocupa, Júlia, isso é importante que se diga. Você falou, né? 11 bi e meio, 8 bi esse ano. Aí você diz assim, por que as operadoras não quebraram todas, né? Porque são números estratosféricos, né? Por quê? Por causa do resultado financeiro. Sim. Então, isso é muito importante, assim, então, até para o cooperado, né? O colega anestesista, identificar o tipo de reportagem, porque assim, o que é que acontece? Quando você diz assim, as operadoras tiveram um lucro de 2 bilhões de reais. Calma, passa. Não é assim, né? Tem que analisar o número. Não vamos ler só a manchete. O que é que acontece? Você tem o resultado da operação. O que é a operação? Eu vendo o plano de saúde, presto atendimento. Esse resultado está muito negativo para todas as operadoras. No ano passado foram no ano retrasado, 2022, 75% das operadoras fecharam o resultado operacional negativo. Esse ano, 2023, deu uma melhoradinha. Acredito entre 50% e 60% das operadoras que vão... Só 50% a 60% vão ter resultado operacional negativo, tá certo? Mas foi uma recuperação. Por que está resolvendo o resultado financeiro? Tá? Porque, primeiro, eu pego... Tem os fundos obrigatórios, né? Mas o mais importante, quando o cliente paga para a gente, tá certo? Eu recebo em pré-pagamento. Então, eu recebo em pré-pagamento e presto atendimento ao cliente, depois pago o prestador. Então, eu antecipo essa minha remuneração. Vou ao mercado financeiro, nesse ínterim a gente consegue rentabilizar esse recurso que fica no caixa, tá certo? E eu gero um resultado financeiro que cobre o resultado operacional negativo. Foi assim em 21, foi assim em 22, foi assim em 23, para a grande maioria das operadoras. Aí Deus ajuda, né? Que a gente tem os momentos de felicidade, o que é? Juntou esse período agora de crise nas operadoras numa Selic muito alta. Tá? Só que a Selic está caindo. Então, as operadoras, de uma maneira geral, tem que fazer o dever de casa o mais rápido possível, porque a Selic vai cair. Então, o resultado financeiro não vai ser o suficiente para cobrir esse operacional negativo. Então, a gente tem que procurar eficiência no curtíssimo prazo. Muito bem. Equação difícil, né? Equação difícil. A lógica do mercado é complexa. A gente trabalhou bem também essa gestão financeira lá dos fundos obrigatórios que estão guardados e a gente não pode usar, então você tem que trabalhar, né, com esse dinheiro de uma forma segura, porque é o dinheiro do cooperado, né? Mas voltando aqui todos os anestesistas, porque a gente sabe que a Unimed Fortaleza, hoje a Copanest tem uns 749 anestesistas no estado do Ceará. E eu não sei o número exato de anestesista Unimed, mas estima-se que deve ser próximo a 400 cooperados. Entre 400 e 500 cooperados. Então a gente está aí com quase 50% dos anestesistas do Ceará que não tem Unimed Fortaleza. E a Unimed, a última entrada foi em 2018, acho que entraram só 10 cooperados. E aí é um anseio, né? Porque acaba que muita gente... se você trabalha com equipe cirúrgica, com cirurgias eletivas, você vai fazer, às vezes, uma outra operadora e tem uma Unimed, né, do cirurgião que você trabalha. Então, isso gera muito desgaste, né? Nas equipes, né? Então, como é que está isso? Vocês vão abrir esse ano? Qual é a quantidade? Quando é que vai acontecer? Como é que está esse processo dentro da Unimed Fortaleza? Tá. A gente deve abrir, né? Vai abrir processo seletivo, inclusive... Tivemos 2 reuniões do Conselho de Administração esse ano já, e a gente já solicitou a quantificação de novos cooperados nesse edital novo. Então, como é que funciona? Tem uma diretoria, chama de Diretoria de Provimento de Saúde, que ele faz uma varredura na nossa rede. E assim, vou dar um exemplo. Na nossa rede eu preciso de 10 cirurgiões, 10 novos cirurgiões, 5 traumatologistas, 8 endocrinologistas. Ele vai trazer esse quantitativo para a gente lançar esse edital. Por ser cooperativa, a gente sabe esse compromisso da cooperativa de estar renovando, colocando novos cooperados para dentro. Então, a gente acredita que em fevereiro, agora, a gente já deve estar lançando esse edital para novos cooperados. Até porque também a gente tem
é sua obrigação com a sociedade estar disponibilizando novos médios para a cooperativa. Você tem esse número já de que vai ser ou não foi fechado ainda? Não, ainda não foi fechado. Então, eu acredito que a gente, nas reuniões do conselho, a gente feche o número e já lance a data do edital. Aí, como é que funciona? Lança a data do edital. Isso aí, esse processo é entregue a um órgão da cooperativa chamado Conselho Técnico, até para ter isonomia e independência. O que é que a gente faz? A gente só faz assim. Diretoria de Provimento de Saúde quantifica, o Conselho de Administração chancela esse número e diz, Conselho Técnico, o processo é seu, conduza. Entendeu? Essa segregação é importante para você não ter favorecimento, para você não ter nenhuma influência na condução do Conselho Técnico. Isso aí é lançado o edital, hoje tem prova, né? Na minha época não tinha prova, não. O que eu preciso estudar para entrar no Unimed de Fortaleza? É sobre cooperativismo. Mas como vai ser um edital novo, nada impede que a gente reveja, né? Se a gente coloca esse edital com os mesmos critérios dos anteriores ou traga alguma coisa nova. Isso aí a gente vai discutir no Conselho de Administração. No anterior, a prova é sobre cooperativismo, né? Uhum. Mas a gente pode, não vou fechar, deixa o Conselho de Administração ter essa autonomia. A gente está em processo de, a Unimed solicitou, enquanto não abrir esse edital, um contrato com a Copanest, né? Sim. E a gente fez, e acho que essa semana está assinando, vai disponibilizar aí algumas vagas. Não estou nem sabendo não, que já vai fechar. Tá bem andando, tá né? bem Tá andando, andando bem, né? tá andando bem, inclusive. Feliz, cara, né? muito bom, estou feliz com essa sua afirmação. Mas eu vi alguns cooperados, anestesistas cooperados de Unimed, e conversando, não, aí vai tirar o meu mercado, vai. E quando vieram com esse questionamento para mim, eu disse assim, olha, o que eu sei, eu não tenho como separar isso na Copanest, mas o que eu sei e que eu pedi, inclusive, na reunião lá com o Vicente, você monta a sua escala com os seus cooperados até o dia tal, não fechei. Então, Copanest, você pode me ajudar? Eu ajudo, você manda com antecedência e o de última hora eu tento ajudar, porque não tem como às vezes você conseguir. Né? Então, será nesse formato não para prejudicar. A gente sabe que uma cooperativa ela tem que sempre valorizar o seu cooperado. A Copanest ela não está querendo tomar mercado do cooperado Unimed. Ela quer estar pronto para prestar um serviço de qualidade, né? Mas a partir do momento que essa escala vem para a mão da Copanest, eu não vou separar o que é cooperado Unimed e o que é cooperado Copanest. Um cooperado Unimed ele pode ir para lá dar plantão valor fixo, ele não terá produtividade, mas está aberto. Então, esse gerenciamento, assim, até porque a cooperativa, a Copanest, ela trabalha, você sabe muito bem, trabalha por demanda, né? Sim. Você que me pede o serviço. Na hora que você me pede, eu vejo se tenho condição de fornecer. Não, é isso. Então, eu queria deixar bem claro aqui é que não há uma competição, há sim uma parceria. A gente sabe da necessidade, principalmente no Sul, né? E a gente está querendo, junto com a Unimed, nós temos serviço e podemos oferecer. É o contrato guarda-chuva que a gente chama, né? Exato. E aí foi aquele que eu citei anteriormente. É o bom relacionamento que existe hoje, né? Entre Unimed Fortaleza e Copanest. Então, ela vai, um ajuda o outro, tá certo? E esse contrato, eu disse brincando, eu não sabia, mas na verdade a gente conversou sobre esse contrato. Eu abri as portas, intermediei essa relação com recursos próprios, com a diretoria, com a superintendência. E eu acho que esse desfecho é benéfico para as duas cooperativas. Sim. E, repito, simboliza o bom relacionamento que nós temos hoje. Eu acredito que a Unimed tem muito a se beneficiar, a Copanest tem muito a se beneficiar, porque gera mais mercado de trabalho. Né? Sempre, eu me lembro quando eu fui diretor da Copanest, sempre a gente se preocupava na geração de mais mercado de trabalho, novos contratos. Então a gente tem que estar pronto mesmo para se adaptar à realidade do mercado. Então eu estou muito feliz que tenha andando bem, viu? E cada vez menos risco de acontecer isso que aconteceu em Natal, sem né? dúvida. Falando. Ninguém ganha. É uma ruptura desnecessária. Tem que ser bem conduzido, conversado e o mais importante, achar soluções, né, para agradar, atender ambas as partes. Sim. E você, o que você acha? É mais complexo gerenciar uma operadora de saúde de mercado ou uma cooperativa de saúde? Rapaz, mais complexo é administrar a Copanest, viu? Rapaz, mas vou te dizer, viu?
Eu cito muito a Copanest, Júlio, porque a Copanest foi meu berço, né? Meu alicerce, onde tudo começou. E se eu estou na Unimed hoje, eu devo tudo à Copanest, né? E o que é que aconteceu comigo quando eu saí da Copanest para a Unimed? Tá? A Unimed é uma das maiores empresas do estado do Ceará, é a 8ª maior empresa em faturamento. Tem uma retaguarda, um alicerce para você enorme. Lidar como gestor, uma retaguarda enorme, tá certo? Mas na Copanest, tá? Pelo menos no meu tempo, não sei, eu acho que tu tá bem mais estruturado agora, viu, cara? Eu acho que tu tá bem mais amparado aí na gestão. Mas na Copanest era a gente, né? Os diretores, a gerência ali dando apoio pra gente, e a gente ia, às vezes, para grandes embates, né? Que ajudaram a consolidar, eu digo isso com muito orgulho, sabe, meu amigo? Muito orgulho. Que nos ajudou a chegar nesse patamar que a Copanest tem hoje, e a gente fazia a coisa muito manual, sabe, ali. Eu vou te dizer um negócio que pouca gente sabe. Na CBHPM, na 2010, na negociação da Unidas, que eu já citei, como é que a gente fez? Uma loucura. A Aline estava com a gente lá, a Aline estava ali, estava com a gente lá nesse momento. O que é que a gente fez, cara? Negociação terrível. Aí eu mandei um distrato para a Unida, eu digo, ou vai ou racha, meu amigo, aqui. Ou a gente fecha essa 2010, ó, falando 14 anos atrás, ou a gente fecha a 2010 agora ou não fecha mais. A gente mandou um distrato, repito, fechamos no Ministério Público. Júlio, sabe o que a gente fazia, cara? Eu pegava, tinha alguns contratos na 5ª edição, alguns contratos na AMB. Rapaz, a gente fazia um DIPARA, né? Código tal nessa tabela, eu ia para código tal nessa tabela, o valor era isso, passou por esse valor. E a gente fez um DIPARA de toda a tabela, código por código, tá? Na mão, tá entendendo? Para calcular o impacto financeiro e dizer assim, Cassi, o impacto teu é esse, GA para o impacto teu é esse, tá entendendo? Porque eles não têm muito isso, né? A gente vive esse momento em relação aos contratos públicos. Eles não têm. Quem tem o dado somos nós, nesses impactos. E às vezes você está fechando uma negociação aqui, eles, não, eu não posso. Não, mas deixa eu te mostrar que não é bem assim. Né? Por exemplo, plano de saúde do servidor público. Né? Aí a gente tentando negociar ali uma melhora em endoscopia, diagnóstico intervencionista. Não pode isso assim. Mas olha, você sabe quantos procedimentos iguais a esse foram feitos num ano? Isso aqui dá dando, sabe quanto? R$5.000. E para o teu usuário é muito impactante, entendeu? Então, a gente muitas vezes leva esse dado. E o que a gente tem procurado na Copanest é fazer, como você disse, né? A estrutura, a base sólida da Unimed é grande. Chega um diretor, ele chega lá e ele tem que... Toda uma assessoria. O que a gente tem brigado na cooperativa de fazer é exatamente a mesma coisa. Independente de quem esteja presidente ali, ele tem uma base... Isso. O cara só vai precisar chegar e ouvir a estrutura de governança que ele tem, né? Para não chegar lá perdido. Então, é esse reforço que a gente quer fazer dentro da cooperativa e é a nossa luta diária. Eu vou te dizer o que eu acredito muito, sabe, meu amigo? Eu acredito muito na renovação e no processo sucessório. Eu não tenho dúvida daquelas pessoas que vão vir depois da gente, vão vir melhores e vão contribuir cada vez mais. Eu me lembro que, na minha época, a questão da formação e da gestão do anestesista para assumir a cooperativa ainda era muito incipiente, tá certo? Hoje, não. Acredito que as gerações mais novas, quando assumem, são muito mais preparadas e capazes de conduzir. Você perguntou para mim o que é mais complexo, uma cooperativa de trabalho médico, Copanest, uma cooperativa de saúde, operadora de saúde, e uma cooperativa de crédito, viu mesmo? São negócios diferentes, tá certo? Mas o propósito é o mesmo. Qual é o propósito? É o mesmo. Proteção para o cooperado, crescimento do cooperativismo, tá entendendo? Então, independente do modelo de negócio, se você tiver na sua convicção, tá certo? O ponto de pensar em crescer, você tem que pensar em crescer, tá certo? A cooperativa tem que crescer. O Unimed tem que crescer no número de vidas, você tem que crescer no número de contratos, Sicredi tem que crescer o número de créditos, e o propósito de proteção do médico cooperado, tá certo? Para ter uma remuneração justa, um crédito justo,
tá certo? E uma proteção também de mercado, né? Isso aí é o que tem que lhe imbuir para você conseguir trabalhar em todas as vertentes. Chegando aqui aos finalmente, Marcos, qual é a sua visão de futuro da gestão na área de saúde? A gente já falou muito sobre isso, mas assim, afunilando hoje, se eu precisar, o cooperado não assistir esse tempo que a gente teve aqui, foi assistir só isso. O que é que você vê de perspectiva no futuro para a Unimed Fortaleza, para as cooperativas de especialidades, para esse mercado de cooperativas, né? Uhum. Assim, eu, como você, eu também sou um profundo admirador do cooperativismo. Eu acho que é o modelo ideal de gestão. Você tem o capitalismo, tem o comunismo, o cooperativismo está no meio, tendo os dois, né? No meio dos dois, né? Porque eu sou sócio, eu influencio, eu voto, eu participo. Qual é a sua visão do futuro? Para onde nós estamos indo? Se você fosse aí, em poucas palavras, definir isso. Júlio, onde existe cooperativismo, existe crescimento. E bacana, que sabe quais são os momentos que o cooperativismo cresce mais? Nos momentos de crise. Você pode fazer um retrospecto histórico dos momentos de maior dificuldade da humanidade, foram os momentos que o cooperativismo mais cresceu. Então, eu não tenho dúvida que esse momento atual, difícil da Copanest em relação à concorrência e aos contratos licitatórios, a Unimed, nessa crise do setor de saúde suplementar, do crédito, também na alta competitividade do segmento, eu não tenho dúvida que a gente vai sair mais fortalecido. Se existe uma certeza na minha vida, é essa certeza que eu estou lhe dizendo. Copanest vai continuar crescendo. Aí por isso que eu falei do momento do Apvida. Cara, outro parênteses. Naquele momento, quando veio o Apvida, eu pensei que a Copanest ia acabar, né? Porque do jeito que a Copanest, do jeito que a Apvida fez, outros prestadores vão fazer. Tá? E aí você falou, a gente ficou junto, a gente ficou unido, tá certo? E é nesses momentos, meu amigo, que a gente fica mais junto. Dos maiores desafios é que o anestesista vem mais para perto, que o médico vem mais para perto. Eu não tenho dúvida disso, tá certo? Você ia complementar? Eu falando desse episódio que vale, que eu acho que é bem interessante para o momento da anestesia, né? Essa Sim. história dos apps anestesistas, ele é bem emblemático. Só testemunho histórico aqui, viu, meu amigo? Pois é. Então, muito colega aqui, muito anestesista novo, né? Que não vivenciou a dificuldade daquele momento, meu amigo. Eu sou a testemunha viva que a gente do que se passou e ficamos mais forte. Vai terminar. Então, assim, o que eu vejo em tudo isso é que o anestesista, nessa hora de crise, como você falou, ele se junta, ele dá as mãos. É como você está num centro cirúrgico, é uma coisa que eu sempre estou dizendo para os anestesistas. Está no centro cirúrgico, você não conseguiu entubar, tem 3, 4 anestesistas, eles estão todos ali. Então, essas horas de crise, a gente é acostumado a isso, acostumado a ajudar um ao outro, né? Você tá passando por uma dificuldade, quantas vezes você não consegue fazer uma hack e diz assim, fulano pega aqui e não há problema em relação a isso. Cara, obrigado, não estava já um momento, já estava começando. Esse exemplo é fantástico. Entendeu? Então, assim, é nesse momento que a anestesia, como classe, ela se junta. Mas vem aqui um grupo de 10 e 20 pessoas... Ele, então, não faz parte da cultura do anestesista cearense de se ajudar. E tudo bem. Nós não queremos ser 100% de mercado. Nós queremos ter uma cultura forte de ajudar, de parceria, de estar junto, de acreditar nessa empresa. Entendeu? E é isso que nós tentamos fomentar e é isso que eu vejo que você está também fazendo lá na Unimed Fortaleza. A Unimed Fortaleza está se reinventando. É por isso que quando você falou... Cara, fala de inovação... eu podia falar do Big Data, podia falar do DRG, do RES, da inteligência artificial que a gente tem em vários dos nossos processos, do cloud que a gente está desenvolvendo enormemente, mas não. Na minha visão, quando você falou de inovação, é novo modelo de negócio. Porque eu acredito que a gente pivota a nossa história e a gente começa a transitar em outros campos. E nesse momento eu acredito que a Unimed Fortaleza vai se reinventar, trabalhar nos recursos próprios, que aí eu sou suspeito. Eu acho que dentro de casa a gente faz melhor. As nossas unidades são melhores, são mais bonitas. O percurso do cliente
é mais bem feito, ele é mais amparado, tá certo? Então a gente está apostando na verticalização. Vamos ser totalmente verticais? Nunca. Nunca, nunca. A gente fala muito da verticalização, mas a gente vai verticalizar até um determinado nível, porque o nosso cliente que paga, ele quer ter a escolha da rede credenciada. Então a gente nunca vai poder perder essa nossa vertente. A gente tem que ter uma rede credenciada robusta e uma rede própria também robusta, eficiente, segura, tá certo? E que seja pretendida pelo nosso cliente, tá certo? Então não vamos nunca, isso aí eu posso dizer com categoria, nos verticalizar demais. A gente vai chegar num equilíbrio, que a verticalização dê segurança para a cooperativa, dê sustentabilidade, mas a gente tem uma rede uma rede credenciada robusta, para o nosso cliente também ter opção de atendimento. Então, eu creio muito que nesse novo momento da Unimed Fortaleza a gente saia mais forte e também crescendo, tá certo? Um pouquinho do crédito, pode ser? Falar do crédito? Claro. Que eu também gosto do crédito, tá certo? E da mesma forma do crédito, que passamos por um momento inicial de adaptação, mudando no modelo Unicred, Sicredi, e a gente trouxe com esse novo modelo do crédito, novos produtos financeiros, novos produtos de investimento, novos produtos de crédito, que só fez com que todo esse ecossistema que a gente tem aqui no Ceará, né, ecossistema de saúde, o Sicredi conseguisse ajudar na evolução do cooperativismo. Também eu falo muito bem do Sicredi, porque eu acho que ele é disruptivo e ele traz essa nova pegada do mercado financeiro, que é uma instituição financeira comum, tá certo? Não traz, porque sempre o cooperativismo tem esse foco maior no seu associado. Marcos, você vê que a gente está aqui sentado mais de 1h30 conversando, Mentira, né? Foi não. Eu falo demais, gente. Mas sabe o que, amigo? Que eu falo porque a gente acredita. O que Exatamente. A gente acredita, meu amigo, a gente... Sai espontaneamente. Sai espontaneamente. Eu podia passar 4 horas aqui falando besteira aqui com você, mas é o que a gente acredita, de coração. Então, e é por isso que a gente acorda todo dia e vai dormir tarde, cansado. Isso acontece com você também, tá certo? Que apesar dos desafios, que não são poucos aí nessa sua cadeira, que eu já passei por isso aí. Não são fáceis, não são fáceis. Cara, acho que a quantidade de dia que eu passei sem dormir na Copa Neste foi maior do que eu tive na Unimed. Eu não tenho muitas problemas, porque eu durmo muito fácil. Agora... Eu não tenho, rapaz, eu tenho insônia, meu amigo. Eu durmo muito fácil, mas assim, o estresse é muito grande, né? Inclusive, tive que adicionar um compromissozinho de hipertensão aí nesses dias, porque estava feia a coisa. Mas queria te agradecer demais e eu queria finalizar, que eu acho que você falou de três cooperativas, né? Unimed, cooperativa médica, o Sicredi, que é uma cooperativa, e a Copanest. E eu queria finalizar dizendo que essa frase ela serve para as 3 cooperativas. Cooperar, crescer e prosperar. Foi disso que nós falamos hoje e torço pelo crescimento, pela prosperidade da Unimed, porque também é a prosperidade do Estado, e que a Copanest também eu tenho certeza que você torce demais por isso. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre digo isso para os nossos colegas cooperados, sempre à disposição. Pode me acionar. Obrigado, viu? Valeu. Este é o Copcast Copanest. A gente vai trazer temas mensalmente que dizem respeito à anestesia e à gestão e vários temas bastante interessantes. Nossa intenção é fazer um episódio por mês e disponibilizar para os nossos cooperados nas diversas nossas plataformas. Obrigado a todos e até o próximo episódio.